Você já passou pela experiência de ter uma porta se fechando bem na sua frente, como um golpe inesperado? E só mais tarde percebeu que, na verdade, aquilo foi uma bênção disfarçada? Hoje vamos refletir sobre como podemos transformar a rejeição em solo fértil para o crescimento interior, guiados pela sabedoria atemporal de Marco Aurélio, um dos grandes nomes do estoicismo. Pense por um instante em um mundo onde cada não que você ouve não é um obstáculo, mas um impulso para o próximo passo. A palavra não, que tantas vezes vem carregada de dor, frustração ou desânimo, pode ser o início de algo extraordinário. Às vezes, aquilo que parece uma perda é apenas o redirecionamento que você precisava para alcançar algo maior. Então, se hoje você se sente ignorado, desvalorizado ou colocado de lado, talvez seja o momento de mudar o olhar. Porque talvez esse não que você recebeu seja apenas o sim que o universo está preparando para algo ainda mais grandioso. Você está no canal Sábio Estoico. Vamos para os ensinamentos. Lição 7. A rejeição é o caminho para a autossuficiência. No fim de tudo, o que mais assusta na rejeição é a solidão. A sensação de não ser escolhido, de não ser suficiente, de estar só. Mas e se essa solidão for, na verdade, um retorno para si? E se o silêncio dos outros for a chance de você se escutar? A verdade é que passamos boa parte da vida tentando agradar. Queremos aceitação, validação, aprovação. E isso não é errado, é humano. Mas quando sua paz depende disso, você vive escravizado. A rejeição corta esse ciclo, bruscamente. Ela mostra que o mundo não vai te aplaudir o tempo todo. E que nem todo afeto vai ser correspondido. Mas isso não significa que você tem menos valor. Significa que está na hora de se bastar. A psicologia reversa aqui funciona como uma chave. Quando você é rejeitado, ao invés de perguntar por que não me aceitaram, pergunte: por que estou precisando tanto ser aceito? Essa pergunta muda tudo, porque ela te devolve o poder. O estoicismo nos lembra: a liberdade começa quando você deixa de esperar do outro o que só você pode se dar. E isso vale para respeito, para amor, para pertencimento. A rejeição nesse olhar vira uma bênção. Ela te empurra para dentro, para o centro, para um lugar onde você se sustenta, mesmo sem plateia. É nesse ponto que você entende: você não está só, você está consigo. E estar consigo em paz é o mais alto nível de força que alguém pode alcançar. Você já não precisa mais que te escolham. Você se escolheu, já não depende mais que te validem. Você já se validou. E quando isso acontece, você fica invencível. A rejeição vai continuar vindo, porque faz parte da vida. Mas agora ela não te derruba. Ela apenas passa. E você permanece. Marco Aurélio, em silêncio, diria: você tem tudo o que precisa dentro de você. Então viva de acordo com isso. Que você leve essas lições com você. E da próxima vez que for rejeitado, não veja um fim. Veja um chamado, um convite, um recomeço. De volta a quem você é. Lição 6. Rejeição reposiciona sua identidade. Você já parou para pensar quem você seria? Se todos os seus planos tivessem dado certo? Se nenhuma porta tivesse sido fechada? Se todas as pessoas que você quis tivessem te escolhido? Talvez você estivesse em lugares errados, vivendo versões de si mesmo que não representavam quem você é de verdade. A rejeição, mesmo sem querer, te reposiciona. Ela muda sua rota. Ela redefine suas prioridades. Ela limpa o que estava fora de lugar. No momento em que você escuta um não, algo dentro de você também quebra. Mas não é você. É uma ideia. Um apego. Uma identidade que não servia mais. O filósofo estoico Epicteto dizia: não busque que os acontecimentos aconteçam como você deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem, e você encontrará serenidade. Aceitar o que acontece é aceitar quem você está se tornando. A psicologia reversa aqui age como um convite à introspecção. O que essa rejeição está tentando me ensinar sobre mim mesmo? O que eu estava tentando provar com essa aceitação? Será que meu valor estava preso a isso? Você começa a perceber que muita coisa que você queria não era por amor, era por carência, por vaidade, por medo de não ser suficiente. E aí a rejeição cumpre sua missão. Ela revela sua identidade real, não aquela construída para agradar, para ser aceito, para pertencer, mas aquela que permanece, mesmo quando ninguém a reconhece. Marco Aurélio também dizia:
Se é suportável, então suporte. Pare de reclamar. Parece duro. Mas essa frase nos empurra para a responsabilidade, a de entender que a dor da rejeição é suportável e que, uma vez sentida, pode ser transformada em clareza. Você não é o que perdeu. Você não é o que te negaram. Você é o que sobreviveu àquilo e continuou em pé. A cada não que te afastou de alguém, você se aproximou de si mesmo. E esse reencontro é uma das maiores vitórias da alma. Então, da próxima vez que a vida te rejeitar, respire, reflita e diga a si mesmo: não estou sendo punido, estou sendo reposicionado. E talvez, finalmente, revelado. Lição 5. A rejeição. Treina seu controle emocional. Em um mundo onde tudo é imediato, onde buscamos respostas rápidas e alívio instantâneo, ser rejeitado é como bater de frente com um muro invisível. É um choque, um bloqueio inesperado e muitas vezes emocionalmente devastador. Mas é justamente aí que mora a lição. A rejeição nos ensina a respirar fundo, a segurar a onda, a não explodir, a não desistir. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A rejeição é um evento externo, é algo que acontece, não é quem você é. Mas o que você faz com isso é totalmente sua responsabilidade. Quantas vezes você reagiu com raiva ao ser ignorado? Quantas vezes quis provar valor à força? Gritar, bater portas, mostrar que merecia mais? Essa impulsividade é natural, mas perigosa, porque ela te prende à emoção do momento, e o momento passa, mas as consequências da reação ficam. A psicologia reversa nos convida a fazer o contrário. Em vez de reagir, observe. Em vez de provar algo, se recolha e elabore. Essa é a verdadeira força, dominar a si, mesmo quando o mundo parece te negar. O estoicismo nos treina para isso, para não sermos escravos das emoções, para termos a clareza de agir, mesmo em meio à dor. A rejeição é o campo de treinamento perfeito. Ela te desafia, mas também te prepara. Você não pode controlar se alguém vai te aceitar, mas pode controlar como você reage ao não. Você pode escolher o silêncio ao invés do ataque. Pode escolher a reflexão em vez da revolta. E ao fazer isso, você se torna maior. Não maior do que o outro, maior do que sua própria versão impulsiva, maior do que o ego ferido, maior do que o momento. E isso é o que te diferencia. Não é o que te acontece, mas como você responde. Rejeições são testes, e cada vez que você não se deixa dominar por elas, você prova que está evoluindo. É no controle emocional que mora a verdadeira liberdade. E a rejeição, por mais dolorosa que seja, pode ser sua melhor aliada nesse aprendizado. Lição 4. Rejeição é o espelho que revela sua autoimagem. A forma como você reage à rejeição revela muito mais sobre você do que sobre quem te rejeitou. Porque no fundo a dor não vem apenas do não que você ouviu, mas do que esse não fez você acreditar sobre si mesmo. Ele acorda inseguranças adormecidas. Ele cutuca feridas antigas. Ele ativa vozes internas que já estavam ali, apenas quietas. É por isso que a rejeição é um espelho. Ela reflete exatamente como você se vê. E muitas vezes revela que sua autoestima está condicionada à aprovação alheia. Que seu valor depende de um sim que vem de fora. Isso é perigoso. A psicologia reversa diz: se o não do outro te destrói, talvez você ainda não saiba quem é. Talvez você ainda esteja construído sobre expectativas externas. E aí está o convite: reconstruir-se de dentro para fora. Marco Aurélio dizia: muito pouco é necessário para uma vida feliz, está tudo dentro de você. E esse pensamento tão simples e tão forte nos leva a refletir. Por que deixamos que um não determine nosso valor? Por que entregamos tanto poder a alguém que muitas vezes nem nos conhece por completo? A rejeição te oferece uma escolha. Ou você usa esse espelho para se julgar, ou para se entender. E se entender é o primeiro passo para mudar, para amadurecer, para se libertar. Porque quanto mais você conhece quem você é, menos dependerá do olhar do outro para se sentir inteiro. Você começará a ver que nem todo não é sobre você. Às vezes é sobre o outro, sobre o momento, sobre circunstâncias que nada têm a ver com seu valor pessoal. A rejeição dói porque fere o ego, mas ela cura porque revela a alma. Ela limpa ilusões. Ela mostra onde ainda estamos frágeis, onde ainda buscamos validação. E a partir disso, podemos crescer.
É preciso coragem para se olhar no espelho da rejeição sem desviar os olhos. É preciso força para ver as partes quebradas e decidir: vou me amar mesmo assim, vou me reconstruir. E acima de tudo, é preciso maturidade para entender que um não externo não pode apagar a luz que existe dentro de você. Você vale muito, mesmo que o outro não veja, mesmo que o mundo diga não 10 vezes. Você não é definido por portas fechadas. Você é definido pela forma como decide seguir, mesmo com elas trancadas. Lição 3. A rejeição é um mestre que ensina sem palavras. Poucos professores são tão duros e ao mesmo tempo tão precisos quanto a rejeição. Ela não chega com carinho, ela não pede licença, ela simplesmente acontece. E quando acontece, nos obriga a aprender. Ela não fala, mas ensina. Não acalma, mas nos amadurece. A rejeição é aquele mestre silencioso que nos tira do lugar, nos força a enxergar o que estávamos evitando, nos obriga a crescer. Você já se sentiu humilhado após ouvir um não? Já teve a sensação de não ser bom o bastante, de ser insuficiente, de não ser visto? Essa dor que parece tão pessoal é a porta de entrada para o autoconhecimento. É ali, naquele momento frágil, que começamos a nos olhar de verdade. A psicologia reversa ensina: o que dói pode curar, o que rejeita pode transformar. É uma forma diferente de enxergar, não como castigo, mas como convite. Um convite à evolução. Marco Aurélio escreveu: a alma se fortalece ao resistir ao sofrimento. E que verdade há nisso? A rejeição nos obriga a refletir, a rever posturas, a encontrar força onde só havia ferida. Ela mostra que você é mais forte do que imaginava. Muitas vezes a vida nos tira algo para nos devolver outra coisa muito melhor. Mas no meio do caminho a lição precisa ser aprendida. E a rejeição é esse lembrete. Você ainda não terminou de crescer. É desconfortável? Sim. É justo nem sempre, mas é necessário. Porque cada não que você enfrenta te tira da ilusão. Te mostra que a aprovação do outro não pode ser sua base, que você precisa se sustentar mesmo sem aplausos. A rejeição ensina paciência, ensina humildade e ensina também a arte de recomeçar, porque quando você é rejeitado e escolhe não desistir, você está aprendendo a persistir. E persistir é uma das virtudes mais poderosas que existem. Não porque garante sucesso, mas porque garante transformação. Você não será mais o mesmo depois de cada queda. Não será mais o mesmo depois de cada não. E esse é o maior presente da rejeição. Ela te muda por dentro. E esse novo você, ninguém poderá rejeitar. Lição 2. Rejeição revela quem realmente está com você. Na vida, é fácil estar cercado de gente quando tudo vai bem. Quando os aplausos são altos, os convites abundantes e o sucesso aparente, muitos se aproximam. Mas experimente fracassar. Experimente ouvir um não do mundo. E observe com atenção. Muitos desaparecem. A rejeição tem um poder silencioso. Ela tira as máscaras ao redor. Ela separa os que estavam por interesse, dos que estavam por amor, dos que estavam por verdade. Quando você é rejeitado, a primeira sensação é o isolamento. Você se sente pequeno, sozinho, desamparado. Mas depois, quando o eco do silêncio se acomoda, você começa a enxergar quem permaneceu, quem estendeu a mão, quem não virou o rosto. A psicologia reversa nos ensina a inverter esse desconforto. Ao invés de sofrer porque alguns sumiram, agradeça por eles terem mostrado quem realmente são. A rejeição limpou o ambiente. Agora você sabe com quem pode contar. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, como quem deixava anotações de sobrevivência. Ele dizia: receba sem orgulho, deixe ir sem apego. É difícil, eu sei, mas a rejeição também nos treina a não depender da aprovação externa. Ela nos chama de volta para dentro, nos lembra que quem fica é ouro e quem vai estava apenas de passagem. Você já reparou que as amizades mais profundas são forjadas em meio à dor? São aqueles que seguram sua mão quando ninguém mais olha, quando não há sucesso, status ou vitrine. Só você, cru, quebrado, real. A rejeição abre espaço para conexões verdadeiras, porque quando não há mais o que oferecer, resta apenas o que você é. E os que te enxergam nesse estado são os que realmente importam. É um processo. Primeiro, a dor de ver pessoas se afastando. Depois, o alívio de saber que não era amor, era interesse. E por fim, a alegria de descobrir os verdadeiros. Os que não se abalam com os nãos da sua vida,
Aqueles que caminham com você mesmo quando a estrada não promete nada. E o mais importante, você aprende a se bastar. Você descobre que é capaz de seguir mesmo com a porta fechada, mesmo com a multidão indo embora, porque você tem a si. E isso já é o suficiente para recomeçar. Lição 1. Rejeição não é fim, é redirecionamento. Você já se pegou perguntando por que aquilo que você tanto queria simplesmente não aconteceu? Por que a porta que parecia se abrir se fechou de forma tão abrupta? A sensação é de queda, de desprezo, de falha. Mas e se eu te dissesse que a rejeição não é o ponto final da história? E se na verdade for o início de um novo enredo? Marco Aurélio, filósofo estoico, dizia: o que está em seu caminho torna-se o caminho. Isso significa que aquilo que nos bloqueia não veio para nos deter, mas para nos direcionar. A dor de um não pode nos fazer recuar, sim, mas também pode ser o empurrão necessário para nos movermos na direção certa. Rejeições têm um jeito curioso de revelar o que realmente importa. Quando tudo nos é negado, o que nos sobra é o essencial. É nesse momento que você descobre o que está disposto a lutar. E também quem você se torna no meio da batalha. Quantas vezes você agradeceu depois de um tempo por algo que deu errado? Aquele emprego que não deu certo, aquela pessoa que te deixou, aquele plano que fracassou. E hoje você percebe, era necessário. Aquilo foi livramento, não derrota. A psicologia reversa entra aqui com força. Quando o mundo diz não, você pode dizer a si mesmo: ah, então é por aqui que eu cresço. Essa inversão de pensamento transforma a dor em poder. Transforma o luto pela rejeição em combustível para a resiliência. Quantas pessoas não descobriram suas maiores paixões justamente após um fracasso? Quantas não reinventaram a própria vida depois de serem rejeitadas? A rejeição limpa o caminho. Ela remove o que estava apenas ocupando espaço. Abre espaço para o novo, mesmo que isso doa no começo. É preciso coragem para olhar para uma ferida e ver nela uma semente. Coragem para acreditar que o universo não está nos punindo, mas nos moldando, nos empurrando para fora do conforto, nos chamando para algo que, talvez, não escolheríamos por conta própria. E aí está a sabedoria dos estoicos: aceitar o que não se pode controlar e responder com integridade ao que nos desafia. A rejeição nesse olhar não é pessoal. Ela é parte do plano, faz parte do lapidar, faz parte da formação do caráter. Então, da próxima vez que a vida te disser não, apenas sorria por dentro. Você não perdeu. Você está sendo redirecionado. A direção pode não ser a que você escolheu, mas pode ser exatamente a que você precisava. Se essa mensagem falou com você, se alguma dessas lições tocou seu coração, então compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal para receber reflexões como essa toda semana. Deixe seu comentário. Quero saber qual lição mais te impactou. E lembre-se, a rejeição pode doer, mas também pode libertar. Você não está sozinho nessa jornada.